Muito bom dia, gente, com as imagens do Rafael Oliveira. Alô, Rafael, muito obrigado aí pela bela abertura. E o som do Reginaldo Bessa, né? Estavam conversando aqui com os meus convidados, daqui a pouco vou apresentar para vocês. E essa música foi composta pelo Reginaldo Bessa, maestro Reginaldo. Pois é, e vamos então recomendando os livros de hoje. Este é o Vida e Sucesso de minha autoria, aqui também 50 anos de comunicação, os 3 livros que fiz e também o Só o Amor Constrói, que é um romance, né, com a participação do Richard. Aqui tá, olha, Anne Frank. Anne Frank é, na verdade, algo muito importante, é um livraço, né, que se eu puder ler, vale a pena. Este livro aqui, gente, é O Sucesso do Seu Negócio é Você, de autoria do Rubens Teixeira, que é o secretário de Meio Ambiente e Conservação do Rio de Janeiro, já esteve aqui por 2 vezes, mas é um escritor premiado. Abraço grande, Rubens. Este aqui é do meu saudoso amigo Gerson Monteiro. Alô, Gerson, onde quer que você esteja, meu carinho já que se foi. Gerson Simões Monteiro foi durante muitos anos o diretor da Rádio Rio de Janeiro, e Aqui se Faz, Aqui se Repara é um livro muito interessante. E este livro é de autoria do saudoso José Roberto Toledo Novaes, que na verdade, pertencente à família fundadora de Cruzeiro, que era casado com a minha prima Magali Novaes e teve a gentileza de fazer um trabalho de pesquisa sobre os grandinetes no Brasil, mostrando, inclusive, o livro é interessantíssimo, traz todo mundo, tem até a minha pessoa, da minha mãe, do meu pai, e também de todos os meus avós, tataravós, etc e tal. E esse é o lugar de origem, né? Quando a turma saiu da Itália, gente, faz muito tempo, em 1850, em direção ao Brasil. Você está vendo aí uma foto da cidade, na verdade, da aldeia de Latrônico, que até hoje tem apenas 5.000 habitantes. E aqui, O Caçador, o nosso recado, que você pode ser o sorteado na próxima terça-feira para 3 almoços no Caçador. Caçador é o melhor restaurante da Tijuca, que fica na Rua Pareto 42. Pois é, minha gente, aqui vamos então começando o nosso programa no dia de hoje, né? Estou contando com você, que pode perfeitamente participar conosco desse programa. É muito importante, você vê lá ao fundo os meus convidados, né? Olha só, vou dar um adeuzinho para eles. Alô, Mário José, como é que está? Alô, Márcia Miranda, abração. Alô, Samira, abraço também. Pois é, e o programa do dia de hoje, olha, eu confesso a vocês que ele promete, tá bom? E nós estamos aqui já conversando com você na abertura do programa, não é? E a abertura agora tem um fundo musical um pouquinho mais chique, mais agradável, mais gostoso, porque afinal de contas é o dia que está começando. Alô, Sidney Peracinho do Amaral está assistindo, Henrique Fischer está assistindo também. Abraço grande para vocês dois. O Sidney, eu imagino que esteja em Ouro Branco, cada dia está num lugar. Ele recentemente esteve, digamos assim, lá onde é que foi mesmo? Depois de Angra dos Reis, Paraty, fez sucesso em Paraty, as pessoas pediam um autógrafo para o Sidney. Sidney volta e meia vai para Ouro Branco, volta para Juiz de Fora, é uma disponibilidade financeira incrível, né? Abraço, Sidney. Também um abraço para a Tônia Elizabeth lá em Miami. Ontem eu tive a oportunidade de tocar aqui através, descobri no YouTube, né? Ela cantando maravilhosamente bem. Olha, a Tânia foi minha amiga na Manchete, colega minha também na Bandeirantes, né? E hoje já faz mais de 3 décadas que está radicada nos Estados Unidos como cantora, dubladora e jornalista da melhor qualidade. Marion Duarte vendo a gente aqui mais uma vez. Marion, um abraço para você. A Fátima Araújo também está assistindo. Pois é, gente, quem diria, hein? O Arthur Nussmann acaba de ser preso. Tá sabendo disso? Pois é. Olha, o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, juiz Marcelo Bretas, determinou a prisão dele e do braço direito dele, que afinal de contas há uma forte suspeição de que na realidade seria impossível haver a
compra de votos se não fosse através dele, compra de votos para que o Rio de Janeiro sediasse as Olimpíadas. Convenhamos, que coisa absurda. Isso mostra a imaturidade dos nossos políticos. Doutor Cícero Munhoz, um abraço grande, meu amigo. O Anderson Alves, abraço Anderson. O Carlos Augusto também está vendo a gente. Mostra a imaturidade dos nossos políticos, né? Porque, na verdade, gente do céu, tem tanta terra maravilhosa que não sediou as Olimpíadas, onde o povo está vivendo muito melhor, onde há condições de vida muito melhor, condições de empregabilidade. Por quê? Porque os políticos são sérios. No entanto, quando se é só adolescente na política, entre aspas, porque o adolescente está crescendo, não é nem criança e muito menos adulto, é uma fase difícil da vida. Quando eu equiparo esses políticos a essa história da adolescência, eu faço num momento pior, que é um momento de inconformismo. Olha, nós estamos no terceiro mundo, mas nós temos que sediar uma Olimpíada, né? Aí acha que aquilo é uma glória, claro que aquilo acaba fazendo parte, como suspeita-se que tenha feito parte da corrupção do governador Sérgio Cabral, e aí acontece isso, quer dizer, veio para cá a Olimpíada, na época da Copa do Mundo, a conversa é que ia ter o legado da Copa do Mundo. O legado da Copa do Mundo foi uma dívida maior do que a tela que você está me vendo, seja ela o que for. Aí veio a história da Olimpíada, o legado da Olimpíada, aí a gente viu aqueles bobalhões lá, todos, que maravilha, abraço, abraço, estavam comprando votos, notadamente de um dirigente olímpico internacional, lá do Congo, sei lá de onde, né? E na verdade havia esse detalhe. E o detalhe é o seguinte, que a Olimpíada aconteceu, se eu entendi bem a notícia, e eles não pagaram a propina toda. E o cidadão de lá estava toda hora, o filho do corrupto estava toda hora cobrando dos de cá, olha, tem que mandar tal dinheiro, cadê o dinheiro? Quer dizer, meu Deus do céu, né? Fizeram a Olimpíada e eu pergunto a você, qual foi o legado? O legado, quem pode agradecer o legado, na verdade, foi o pessoal que fez o Rock in Rio, né? Porque aproveitou toda aquela instalação, se juntou com a TV Globo e começaram a dizer exatamente o quê? Essa instalação do dia de hoje é 3 vezes maior do que a do Rock in Rio anterior. Pudera, né? Nesse particular já estava tudo pronto, mas já estava tudo inutilizado há muito tempo. Inutilizável, não inutilizado, inutilizável. Por quê? Porque ninguém preparou nada, porque é aquela história, queriam mostrar para o mundo, veja como nós evoluímos. E nós estamos mostrando exatamente o inverso, nós estamos mostrando a incapacidade de dar segurança a um estado como o Rio de Janeiro, a gente está mostrando, na verdade, a incapacidade até de elegermos políticos honestos, porque é um absurdo uma coisa dessa. Quem teve a oportunidade de acompanhar, como eu acompanhei hoje, a Polícia Federal, você deve ter visto isso também, todas as televisões estão passando ou vão passar de frente daquela casa muito bonita, maravilhosa, de quem deveria ter até agradecimento a Deus pelo fato de ter recebido tanto dinheiro e ter podido morar numa condição superior à condição da maioria dos habitantes do Rio de Janeiro e do Brasil, que não tem essa disponibilidade. E, no entanto, com tudo isso, a suspeição de que o cidadão que chegou ao honroso cargo de presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, que ele tenha sido o primeiro a concordar, a aliciar outros desonestos do lado de lá, e com isso tenha, na verdade, comprado, por assim dizer. Daí a gente começa a entender o escândalo, por exemplo, da cidade de Chicago, que concorria com o Brasil. Eu me lembro da Oprah Winfrey dizendo, suspeitando das condições que o Brasil foi escolhido. E na época, evidentemente, nós, ingênuos, achávamos que a gente merecia. Né? Não, que bom, a gente vai sendo levado pelo entusiasmo, quando agora você descobre mais esta vergonha. Vamos torcer por dias melhores, essa é que é a história, né? Mas nem só de coisa ruim a gente vive de divulgar, não é mesmo? O que eu quero dizer para você é o seguinte,
quando eu tive esse problema que nós tivemos semana passada, com o passamento, com a morte da Lili, minha cadelinha que durante 15 anos conviveu com a gente, eu descobri esse fundo musical que provavelmente você está ouvindo. Eu precisava de alguma coisa para me acalmar, eu precisava de alguma coisa para me voltar ao centro do meu equilíbrio, por assim dizer. E aí descobri também uma nova forma de fazer esse programa. Ou seja, o programa ele vai priorizar eventualmente notícias importantes como acabamos de dar. Mas por outro lado, ele vai dizer para você que apesar das dificuldades, que apesar dos problemas, vale a pena viver. Mesmo com as perdas que eventualmente iremos ter. Porque afinal de contas, isso aqui é uma grande escola. Aqui nós estamos para poder aprender. Essa é que é a verdade. Não é, Denise Guimarães Silva? Abraço para você. Aqui a gente a cada dia tem que agradecer a Deus o fato de que temos mais um dia. Não importa o tempo que iremos durar. O importante é você curtir todas essas coisas que aí existem. O importante é você colocar dentro de si a probabilidade de você eventualmente mudar para melhor a sua vida. E para isso é fundamental que se tenha primeiro humildade e mais do que isso a capacidade de reconhecer os erros que todos temos. Eventualmente a gente erra, faz parte do show, né? E sobretudo pedir perdão, pedir desculpas é muito importante. Perdoar é mais importante do que pedir desculpas. Diz a Organização Mundial da Saúde que cada vez que você perdoa, você ganha mais imunidade. Eu ouvi e li também um artigo muito interessante do Dr. Richard Cambridge, é um dos grandes médicos internacionais, dizendo isso, que a pessoa que não introjeta, que a pessoa que não coloca mágoa dentro do seu coração, ou que é capaz de colocar um pouquinho, mas ejetar logo, ela tem maior probabilidade de não só vencer as doenças, bem como ela tem maior probabilidade de uma vida mais feliz. Então, basicamente, essa é a mensagem do dia de hoje. Para que todos nós saibamos que é muito importante viver, importante demais para você se perder com coisas bobas, com pequenas dificuldades, com pequenos problemas, que em última análise eles se resolverão de uma forma ou de outra. Mas o importante é que você não perca esse minuto que você está vivendo. O importante é que você não perca essa percepção real de que a vida aqui está, com todos os mecanismos para que a gente possa um dia se tornar melhor. Basicamente, essa é a história. Daqui a pouco eu vou continuar, daqui a pouco, meus amigos, a gente vai apresentar. E agora eu vou dar até um corte nessa música para me facilitar aqui a operação, porque na verdade nós vamos daqui a pouco para a prece de Cáritas, né? Mas olha, minha gente querida, então um abraço para o Marco Silva, para a Márcia Vita, deixa eu ver a turma que está vendo aqui, olha só, a Marion Duarte, Peracine do Amaral, o nosso Sildinei, a Vera Lúcia Pereira Carvalho, Denise Guzmán, olha o Cícero Munhoz, alô doutor Cícero, abraço grande meu amigo, pois é um abraço também para todas as pessoas que estão nesse momento, são muitas, não dá para falar o nome de todas, mas eu quero agradecer a cada uma de coração. E se você gosta desse programa, eu queria dar um recado dos nossos parceiros, muito importante, porque senão acaba esquecendo. Este aqui é o Hostel Icaraí. Hostel Icaraí, olha, suítes completas, piscina e churrasqueira de hóspedes a preço de hostel, portanto muito mais barato que hotel, no coração de Icaraí. Olha, reservas hostelicaraí@gmail.com e o telefone para contato é o 3619-6067. Fala lá com o Cristiano no Hostel Icaraí. Queria também lembrar a você que você pode visitar o site katanas.com.br. Katanas.com.br tem as melhores espadas importadas do Oriente, espadas de samurai, e você pode colocá-las como decoração na sua casa, espadaskatana.com.br. E tem uma outra informação da maior importância, desde que eu consiga aqui achar, está aqui, olha, essa aqui eu queria mostrar para vocês. Nossa, tem muita gente agora, hein? Muita gente agora vendo a gente. Ana Lúcia Barbosa, abraço para você, querida.
Esse aqui eu vou mostrar nesse momento para você. Olha só, já mudei para mim, aliás, mudei errado, mas agora vai. Esse cidadão que aí está é, na verdade, o professor Serginho, faixa preta, Jiu-Jitsu, quarto Dan, e que ministra em Icaraí, através da Secretaria de Esportes da Prefeitura, o MMA Cross Fitness. Na verdade, não é luta, mas sabe o que? É, na verdade, ginástica baseada nas lutas, para você adquirir forma física. Procure o professor de Jiu-Jitsu Serginho, sempre na praia de Icaraí, às segundas, quartas e sextas, às 7 da manhã e às 7 da noite. Show! Está fazendo ele muito sucesso. Bem, amigos, isto colocado, vamos agora para a prece de Caritas. Vamos todos rezar a prece de Caritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque teu é o poder, e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Pois é, então, esse é o momento, né, em que a gente teve mais esse sucesso aí com vocês, mais esse momento de muita força, de muita energia para todos, evidentemente. E hoje é dia, vamos cumprimentar os nossos convidados. Primeiro, vamos conversar aqui com o nosso querido Dr. Silvio Provenzano. Bom dia, Dr. Silvio. Bom dia, Fernando. Sempre muito bom estar aqui na tua casa. É quinzenal, é o que a gente pode arrumar, mas é um prazer imenso estar aqui com você. E a homenagem à Lili. Cheguei aqui e senti falta. Sentimos, né, todos. Mas foi, é como você disse. Está no céu dos cachorrinhos. A vida é um aprendizado. Você está me dizendo até do cachorrinho que você teve, de muita... meu Bob Júnior, do BJ. 15 anos. 15 anos também. 15 anos, ele tinha 15 anos e meio já, está bem velhinho, cego. Eu digo que ele tinha Alzheimer canino. Sei. E às vezes deparava com ele com latidos absolutamente inexpressivos contra a parede. Ele estava cego, diabético, é uma figura. E, enfim,
Mas engraçado é que ontem eu cheguei em casa e ao invés de chamar Thor, que é o outro que ficou, chamei Bob. Olha, e é uma coisa que a gente não dá ideia, mas a gente aprende convivendo com eles, é que os cachorros também, como qualquer animal, têm sentimentos. Peguei no outro dia o Thor choramingando no lugar onde o Bob Jr. ficava. Olha só. Quer dizer, é como se ele estivesse sentindo falta do irmãozinho sentindo dele, falta né? do irmão mais velho. É verdade. Eu vou voltar aqui, mas antes eu quero mostrar a música dele, não é? Eu vou voltar para cumprimentar o cantor Mário José, que está aqui com a nossa querida Márcia Miranda, né? Mas eu quero mostrar para vocês um trabalho bonito, até porque está vindo aí o verão, né? Viver a vida com amor. Vamos lá. Pois é, então aplausos, minha gente, essa turma, olha só, e pouca gente sabe que você é engenheiro químico, né? Formado, né? Mas a exemplo do Ivan Lins, nunca exerceu? Nunca exerci, eu tive até, meu pai tinha conhecimento lá e tal, na Petrobras, eu fiz um estágio muito bom. Muito bom. Lá não tem essa coisa, você tem, pelo menos na minha época, hoje em dia a gente não pode botar a mão no fogo. Hoje de manhã acabou de ser preso aí alguém que... o Carlos Arthur Nussmann. Devia de ser acima de qualquer suspeita, né? Na verdade, como muitos aí. Verdade. Mas eu ia fazer a prova, o concurso, né? E aí, meu pai ia pedir, porque você às vezes passa no concurso, a gente essa parte muito bom em química, mas passa no concurso e não consegue entrar. Então tem que esperar isso, aquilo e tal. Então eu ia fazer o concurso e ia esperar que meu pai morreu. Puxa. Ataque fulminante do coração, fui pro comércio.
não saí mais. Olha e a isso. música, né, a gente... E aí a música te também apoiou de parou vez. na época. Porque você nunca deixou de ser músico na verdade, né? De músico, ser mesmo, não. A gente nunca deixa. É verdade. Ou eu sempre falo que o músico eu acho que é uma coisa... É um sacerdócio. O sacerdócio também, mas é parecido com o médico, ele morre trabalhando. Normalmente. É. Você vê aí, tem quantos Radialista exemplos. também. Tim Maia é um exemplo. Né? Radialista também. Márcia Miranda, que é a produtora, também faz parte do casal, não é verdade? Onde vai a corda, vai a caçamba, né? Daqui a pouco vocês vão apresentar música nova, é verdade? Isso. Bom dia. Bom dia. Marion, beijo. Marco Silva, que deve estar já ligado. O Fábio Máscara da Tupi está nos vendo nesse momento. Fábio, um abraço grande, meu irmão. Abraço grande. E queria mandar também um beijo para Vera Lúcia também. Verinha Lúcia, que é a irmã da Marion, né, que está sempre na escuta da gente. Muito bem, a gente vai voltar a vocês, mas eu queria saber, nós dois estamos sentindo falta dos nossos animaizinhos, nossos pets, né? Vou falar naturalmente, o doutor Silvio também tinha, e estava comentando que ontem entrou em casa e chamou o nome daquele que se foi. Saiu sem querer. Sai mesmo, é isso mesmo. Hoje, quando acordei, estava olhando para a caminha dela, que ficava, na verdade era um sofá que ela elegeu de cama, ali no quarto, e pensando, até que ponto isso acaba também afetando a nossa saúde. Sabe que depois da morte da Lili eu fiquei com dor de barriga, a Samira ficou com o braço meio que... Depois tudo normal. Mas é um sentimento que isso acaba afetando a gente, não? Você sabe que tem alguns estudos que mostram que a convivência com os animais faz bem para a saúde do ser humano. Isso aí porque a convivência com os bichinhos, ela deixa de ser mais relaxado. Certo, é verdade. Então, isso é para não desanimar ninguém. Evidentemente que o tempo médio de vida de um animal é bem menor do que do ser humano. E a gente entender que vamos viver alguns anos na convivência desses bichinhos adoráveis, mas vai haver um momento que eles vão ter que terminar a existência deles. E é como você disse, a gente veio aqui nesse mundo, eu acredito tanto quanto você, eu tenho certeza, como uma escola, de um aprendizado. E as perdas, elas certamente fazem parte desse aprendizado. Você conseguir entender que tudo é uma passagem. Todos nós temos o nosso tempo e a nossa obrigação. Eu diria que a missão maior é sabermos aproveitar cada momento da melhor forma que for possível, seja para contribuir para os outros, seja para o nosso crescimento pessoal. Então, a vida é uma experiência única. Por mais vidas que eventualmente possam existir, mas essa aqui, nesse momento, é um momento único. Poder conviver com os amigos, trocar informações, experiências, impagável. Então vamos aproveitar a vida e se puder ter um bichinho por perto que nos ajude a compartilhar os ótimos momentos. Sinto falta do BJ e como cachorro E por fantástico. que BJ? Porque eu quando criança, eu tive um cachorro que me foi retirado para que ele não morresse. Porque eu morava numa casa, na verdade casa dos meus avós. Essa casa foi vítima de um incêndio no primeiro dia da primavera de 1968. Então eu tinha 11 anos de idade. E eu tinha um pastor alemão chamado Bob. Esse pastor não se adaptou ao apartamento dos meus pais. Sim. Porque era um cachorro que estava acostumado ao ar livre. Ele começou a emagrecer, ele começou a ficar tristonho, ele só comia quando minha avó chegava lá, porque até conseguiu uma outra moradia para ela, ela foi provisoriamente morar com meu avô na minha casa. E, enfim, para que ele não adoecesse, acabou fazendo a doação para um senhor que tinha um sítio onde teve espaço e ele viveu os 16 anos da vida dele, mas eu nunca mais o vi. E sempre fiquei com a lembrança do Bob, velho Bob, pastor alemão, na cabeça. Quando eu ganhei o Bob Júnior, assim que eu casei com Paula, o primo dela nos deu, era um cocker spaniel. Sim. E que é um cão muito feliz, eu né? tive só um cachorro até hoje. Já que ele era Bob, esse vai ser o Bob Júnior. Bob Júnior virou BJ. Mas BJ só para os íntimos. Tá certo, tá certo. Ô Mário, você contando, a gente contando, eu lembrando essa história de você ser engenheiro químico, eu mesmo teve uma certa feita, a gente fez um talk show na época no Recreio dos Bandeirantes, onde vocês por acaso moram. Agora eu esqueci o nome da casa, você se lembra?
Manel Joaquim, do Recreio dos Bandeirantes. E a gente levava muitos artistas lá, era sempre de noite, né? Tipo 10 horas da noite, 9 horas da noite, muitos cantores e tal. Entre eles, a gente levou Elimar Santos, levou essa turma famosa, e foi o Ivan Lins, né? E o Ivan me contou uma história, que a maneira que o pai dele queria, porque queria que eles formassem engenheiro químico. Então ele estudou, se formou engenheiro químico, e o pai arranjou um emprego, se não me falha a memória, em Barbacena, numa grande empresa de lá. E lá foi ele fazer a entrevista, mas concomitantemente, o sonho dele era a música, e já estava fazendo muito sucesso na voz dele de Regina, Madalena, né? Então, quando ele chegou lá, o homem contratou, disse que eu queria fazer, ou pelo menos disse que ele estaria contratado. Quando acabou a entrevista, o cara falou com ele: agora, senhor Ivan, você pode me fazer um favor? Pois não. Olha, dá um autógrafo aqui para minha filha, que é sua fã. Ele disse que saiu de lá, nunca mais pensou em engenharia química. Mas é uma história deliciosa, né? Mas isso acontece mesmo. A gente, quando começa a vida mesmo assim, a gente deixa de ser criança e começa a pensar efetivamente no nosso futuro, né? A gente pensa em uma coisa. E muitas vezes essa coisa acaba tomando outros rumos, e acaba aquela coisa virando outra coisa completamente diferente. Completamente milhões de exemplos aí. Você, por exemplo, você toca violão, toca outro instrumento também? Não. Eu toco teclado, piano, violão, baixo. Meu Deus. Guitarra. Só cordas, né? Só cordas. Sopro, eu sou terrível. E eu tenho a maior inveja de quem toca um pandeiro. Eu fico olhando, eu fico assim, mesmo, eu sou muito. E não consegue. Como ritmista. Não, tem um ritmo bom. Ritmo você tem, mas não na percussão. Para percussão, eu gostaria muito de ter, não tem esse feeling. Olha Nunca só. tive. Ô Márcia, e qual é o instrumento que mais ele se identifica ou que você o identifica? A guitarra. A guitarra. A guitarra ou o violão? O violão, Porque a guitarra é mais eletrônica, é o violão, né? Você prefere a guitarra ou o violão? Porque depende da música. Muitas vezes você toca em um show, você é capaz de ter Pedir para a Márcia pegar o violão seu, porque eu sei que você está de música nova aí, não tá? Nós estamos... Inclusive é tão nova que eu não tenho nem na cabeça, então eu vou tá bom, isso faz parte. Mas a Dália, né? A gente num show, a gente inventou... Aliás, eu queria aproveitar o seu programa, mandar um beijo para minha mãe e minha irmã. Que bom, que ótimo. Elas são assim... Os anjos da nossa vida. São que tudo maravilha. pra gente. Estão vendo a gente nesse momento? Estão vendo, e elas sempre dão força em tudo pra gente, então é muito importante. A família é super importante. Liliana Rosa e Graça Maria, 2 anjos. Que maravilha, um abraço para elas também. O que a gente vai ouvir? Chama-se Me Dá o Teu Perdão. É uma música nova que a Márcia compôs, porque de repente, às vezes a gente está em várias... A nossa música tem sempre uma história, né? Sim. Então ela compôs essa música, eu musiquei, e a gente acha que ficou bem legal. bonitinho. Posso tocar? Vamos lá. Sem querer, não foi minha intenção magoar teu coração. Nossa história de amor não termina por aqui. Sem você na minha vida, nem preciso existir. Me dá teu perdão, me dá teu perdão. Perdão, me dá teu perdão. Nós nascemos um pro outro, você tem que acreditar. Se tem brigas no caminho, precisamos superar. E se eu errei, foi sem querer, não foi minha intenção. Não queria te perder, nem magoar teu coração. Me dá teu perdão, me dá teu perdão,
vou direto ao especialista de saúde aqui, que é o doutor Silvio Provenzano. Aliás, eu não mencionei, ele é o chefe da equipe médica, né? Lá da Clínica Médica do Hospital dos Servidores, um dos mais importantes hospitais aqui do Rio de Janeiro. Como é que está o hospital, doutor, nesse momento? Lutando com dificuldades, né? A gente é um hospital orçamentado e gastamos muito já, isso muito em função das outras unidades a nível principalmente estadual, que estão com dificuldades. Falar do grande Hospital Estadual Pedro Ernesto, vizinho nosso aqui, importantíssimo, inclusive pela formação de médicos. Eu tenho minha própria filha formada lá, é um celeiro de grandes médicos e que está com restrição de leitos, porque falta até medicamentos básicos, exames básicos, e isso nos obrigou a um esforço maior, obviamente com um consumo de insumos maior, e a gente está no final do ano lutando com muitas dificuldades para manter, mas estamos sobrevivendo. O hospital sobrevive, é o berço da residência médica. Hoje em dia é impensável alguém terminar o curso de medicina e não ter uma residência, e a primeira residência em clínica médica na América Latina foi lá no Hospital dos Servidores. O Hospital dos Servidores tem uma história muito bonita. Ele surgiu do pleito dos funcionários públicos federais civis que não tinham, no século passado, na década de 30, um hospital onde pudesse ser atendido, ao contrário dos funcionários públicos militares, que tinham o Hospital da Aeronáutica, tinham o Hospital do Exército, o Hospital da Marinha. Os servidores públicos civis não tinham. Quem trabalhava no Ministério das Relações Exteriores, no Ministério da Educação, eles não tinham onde pudesse ser atendido e eles pediram. Getúlio Vargas, no Estado Novo, decretou, por um decreto, que se iniciassem as obras para o Hospital dos Servidores, e é muito pertinente falar disso agora, porque o hospital foi inaugurado no dia 31 de outubro, portanto, no mês que estamos, de 1947. Portanto, daqui a algumas semanas o hospital estará completando 70 anos de existência. Olha só, que beleza. Foi feito um concurso para a planta, ganhou uma planta que, na verdade, o Hospital dos Servidores, na sua planta original, ele já foi muito crescido, e ele foi construído num local ao lado do cais do Valongo, que com as obras do Porto Novo foi redescoberto, onde começou a cidade do Rio de Janeiro. Portanto, é um lugar que tem um simbolismo para a nossa cidade muito grande. E quando ele foi inaugurado, a pretensão do hospital, e para isso ele foi feito, era servir à própria Presidência da República, aos ministérios, que o Rio de Janeiro era o Distrito Federal, e aos funcionários, era o IPAS, Instituto de Previdência e Assistência ao Servidor. E os médicos que passaram por um concurso, e foi um concurso disputadíssimo na época, para entrar para o Hospital dos Servidores, pelo prestígio que os médicos lá teriam por atender exatamente as personalidades mais relevantes da República. Os médicos que lá entraram por concurso, final da década de 40, eles foram para os Estados Unidos da América, onde eles fizeram especializações. E trouxeram de lá o conceito de residência médica, que é um conceito original dos Estados Unidos. Por isso é que o Hospital dos Servidores teve, em 1956, 57, a primeira residência em clínica médica, onde hoje eu sou responsável pelo programa, chefe do serviço, que é particularmente motivo de muito orgulho pessoal, com todas as dificuldades que eu tenho enfrentado e que os meus antecessores não tiveram tantas, porque hoje em dia o Hospital dos Servidores ele faz parte de um grande conglomerado do SUS. A gente tem hoje um sistema de regulação, que é o CISREG, que cria uma série de dificuldades para o atendimento. Por quê? Porque as consultas, muitas vezes, o paciente espera tanto tempo, mas tanto tempo que no dia da consulta ele falta. Então nós hoje temos um absenteísmo de consultas muito grande por conta disso. O paciente está agendado no dia que ele tem que comparecer, por qualquer razão ele não comparece. E nós estamos, de certa forma, também impedidos de atendermos porque, segundo uma vez numa reunião ministerial, seria clientelismo, eu não vejo assim. Eu acho que o hospital ele tem também que ter o direito, claro, tem que atender ao CISREG, porque é um direito da população acesso ao hospital, mas existem casos onde o médico é procurado por uma determinada patologia que de repente só o hospital tem condições para investigar e tratar,
E nós formamos novos especialistas, nós formamos novos médicos e nós temos a obrigação de, em determinadas situações, eleger aquele paciente para que ele vá para o hospital, para que ele possa, inclusive, ter um atendimento melhor e, ao mesmo tempo, ajudar na formação desses novos profissionais. A isso se destina o Hospital Federal de Servidores do Estado, apesar de que algumas pessoas que organizam e que regem a saúde no momento no país não terem percebido a importância disso. A gente espera que são ondinhas que vão passar. O hospital, com os seus 70 anos de existência, com uma história absolutamente notável, ele vai sobreviver a tudo isso e dias melhores haverão de vir, com certeza. Se Deus quiser. A gente está na expectativa de que esses dias melhores possam acontecer. O Mário José, você que vive também à noite, não é isso? Fazendo shows e tal, você acha que com esse período de recessão que houve, que agora ameaça sair, mas não se tem ainda muita certeza de que está saindo, né? Isso de alguma forma também mitigou, diminuiu a frequência de pessoas na noite? Completamente, né? Completamente? Também, completamente. Eu vou até explicar por quê. Porque a gente, tanto à noite propriamente dita, né, bares, restaurantes, casas de festa, etc., quanto festas particulares que a gente faz, a gente trabalha com isso há muito tempo. E as festas antigamente, além de terem diminuído muito a quantidade, antigamente você começava uma festa tocando umas 9 horas e às vezes 4 horas da manhã você estava saindo indo para casa. As festas, inclusive todas as que nós fizemos esse ano, nas quais a gente trabalhou, né? Não faz as festas, a gente trabalha nas festas, elas começaram todas, parece que as pessoas viraram irmãs, elas pensam da mesma forma. 6 horas, 7 horas da noite. No inverno ainda está de noite. Durante o verão a gente começa a trabalhar de dia. De dia. E termina mais cedo. E termina mais cedo. Sim, 11 horas, 11 e pouco. Está terminando. As festas estão terminando e as pessoas correm para casa para você sair. Se você sair hoje, se você tivesse do seu lado uma câmera, um vídeo mostrando você passando naquela mesma rua há uns 8 anos atrás, você ia ver 30 vezes uma quantidade de pessoas. É verdade. E carros. Eu sempre conto a história, eu fui num show. De madrugada. Eu fui num show, aliás, um abraço para Marinho Duarte, para Jandira Xavier, meu ouvinte de muitos e muitos anos, para o Marco Silva, que deu uma ideia que ontem é mais que foi, pelo menos, o pessoal falou, não é bom não, porque a gente falava da palidez dos ônibus do Rio de Janeiro, todos eles pintados a pastel, quer dizer, na verdade, dificulta muito a identificação, notadamente das pessoas de mais idosas que não enxergam tanto os números, né? E aí ele deu uma sugestão, ele quer pergunta para cada um de vocês. Eu vou começar com a nossa querida Márcia Miranda. Márcia, a pergunta que ele faz é o seguinte, a sugestão dele é que pintasse os ônibus do Rio de Janeiro nas cores dos clubes. Mas houve quem dissesse, olha, não é uma boa ideia, porque pode sofrer vândalo, né? Passa o ônibus do Vasco na frente do Flamengo, vai levar pedrada e será que eu estou errado ou não? Totalmente certo. Aqui no nosso país não funciona. As pessoas são mal educadas, está faltando um pouco de amor no coração dessa gente. Coração dessa gente. Deu. E eu dar o ônibus e eu incendiar. Já incendeiam por muito sem menos, que estejam né? pintados com as cores de determinados times. Eu mesmo, o meu time é Vasco, Flamengo, Botafogo, Fluminense. Os 4. Todos eles. No momento que eles estiverem jogando fora do Rio. Olha, se todo o tricolor fosse que nem o Dr. Silvio Provenzano, não teria esse perigo. Mas nós não estamos falando dos torcedores sérios, dos torcedores que amam os seus clubes, como eu amo meu Vasco da Gama. Na verdade, a gente está falando desses que, infelizmente, lamentavelmente, nosso Vasco da Gama, mas lamentavelmente é uma ideia meio complicada, né, não, doutor Silvio? Porque existe o torcedor profissional. Certo. Isso teve uma época da minha vida em que eu participei ativamente da política do Fluminense e eu pude perceber isso claramente. Torcedores que se bandeavam de um clube por outro em troca de favores. Havia um torcedor, inclusive de uma famosa torcida organizada de um grande clube do Rio, que ele chegava a retirar 8, 10 mil reais por mês
uma atividade rentável. Como é que ele consegue isso? Muito simples. Em primeiro lugar, existem empresários de jogadores que fazem contato, isso é absurdo, mas existe. Tipo, olha só, eu quero que você comece a puxar o nome dele, a fazer, conforme for, você vai ter o teu, vou chorar para você. Eles pegam ingressos das diretorias, que é outro absurdo, mas é uma prática infelizmente comum, chamadas gratuidades que os clubes recebem, dão para esses torcedores, eles muitas vezes revendem, ou seja, mais uma renda que eles retiram. Nas viagens, eles têm muitas vezes a gratuidade dos ônibus, que alguns empresários dão, e eles vendem as passagens. Então eles têm diversas fontes de renda paralelas utilizando a camisa do clube. Então o cara se bandeia de um clube por outro. É uma coisa impressionante. Eu não sei, evidentemente que com a crise que nós estamos vivendo no país e que afeta os nossos músicos aqui muito, afeta também o médico. Por quê? Porque era raríssimo eu não ter 1, 2 pacientes particulares internados onde eu fazia o acompanhamento. O último paciente particular que eu tive internado já tem 2 anos. Olha só. Por quê? Porque todo mundo está no convênio. Pela crise. Além de ir pelo convênio, o máximo que as pessoas fazem é tipo, olha, eu vou lhe pagar porque eu quero que o senhor vá lá fazer uma avaliação, ver se está tudo direitinho com a mamãe, com a minha esposa. Mas eles não pagam a você como um médico que vai levar a sua equipe para fazer assistência. Entendo. Eles muitas vezes querem que você vá fazer uma consultoria. E isso, quando acontece, você já estende as mãos para os céus, porque é raridade. Nem isso está tendo. Eu tinha, praticamente, eram 1, 2, 3 pacientes internados. Visitas domiciliares, fazia a lista do fim de semana, que é quando a gente tem um tempo maior, sábado e domingo, para listar os pacientes que nós vamos vir. Hoje em dia, o paciente liga e pergunta, eu acho que você quer que eu vá, porque há essa carência. Todos perderam, a maioria perdeu. Quem tinha plano de saúde, perdeu o plano de saúde. Obviamente que essas pessoas, elas se bandearam para o SUS por falta de opção. Aí vem aquela pergunta, esperar do SUS o que muitas vezes tinham na iniciativa privada, com outra demanda, com outros recursos, aí a gente fica nessa situação difícil. Por quê? Porque os recursos do SUS eles são mais limitados do que a iniciativa privada, a demanda é muito maior. Isso implica numa queda da qualidade do serviço. E não é por má vontade do profissional, porque ele trabalha muito mais na rede pública do que na rede privada. Do que na rede particular. Isso fala alguém que tem 36 anos de vivência nessa área profissionalmente, fora o tempo de estágio. É uma história para contar que eu tenho em termos de saúde. Ah, mas tem médico que atende de má vontade, tanto na rede pública como na rede privada. Você pode ir numa emergência com seu plano de saúde no hospital de alto luxo e se deparar com um profissional que está de mal com a vida, que de repente está na profissão errada. O mesmo acontece no SUS, acontece. Então é a sorte do profissional ser um profissional competente, qualificado, às vezes nem tão competente, nem tão qualificado, mas pelo menos educado. Às vezes você não entende como é que aquele indivíduo está lá. A diferença é que na rede privada você é muito cobrado pela direção e as ferramentas que a direção tem são muito maiores. Porque eu na rede pública, por exemplo, se eu quiser demitir um determinado profissional que não está de acordo com o meu padrão de exigência, eu tenho uma dificuldade imensa. Isso é um erro que eu vejo. Eu acho que a gente deveria ganhar, inclusive, de acordo com a produtividade. Cobra uma presença com o dedo eletrônico, porque o médico não quer trabalhar. Tem médico que vai lá, coloca o dedo, vai embora, vai ganhar dinheiro na rede privada, aqueles que ainda conseguem, no final do dia voltam lá e colocam o dedo. Tem outro que não chega na hora certa, vai lá, trabalha igual um maluco 6 horas, produz por 12, esse aí é punido. Então, o Brasil, ela falou muito bem a questão da educação, mas mais do que a falta de educação, é o país das aparências. É verdade. Você vê que o cara mora numa mansão, num bairro de alto luxo, e prisão temporária, por quê? Porque está desviando patrimônio, evidências de que está se desfazendo, colocando nome em terceiro, ou seja, um crime atrás de outro crime, pessoas, a princípio, tive a oportunidade de cruzar com este senhor 2 vezes na vida, um profissional do ramo extremamente qualificado, com muitos méritos, mas ao mesmo tempo de uma arrogância ímpar, de uma altivez, como se eu estivesse diante do príncipe da Inglaterra.
Então, eu não vou dizer que eu estou feliz com o que a Polícia Federal fez hoje, mas triste eu estou longe de estar. É verdade, eu acho que todos nós, né, temos essa expectativa, né, Mário, de que de repente com tantas prisões, com tantas denúncias de pessoas antes inatingíveis, né, e hoje que estão sendo atingidos, isso, quem sabe isso vai sinalizar, e a gente tem essa expectativa, de um país mais sério e de uma população mais, digamos assim, vacinada contra os maus políticos. O que você acha? Eu acho que a gente tem visto na rua uma coisa muito, assim, eu ouço pouca gente falando sobre isso que eu vou falar agora. Muita gente reclamando do imposto que paga, sabe? Ah, mas eu não tenho dúvida. Demais, eu nunca ouvi. Ainda ontem eu paguei parte do meu chorando. Chorando mesmo. Falando sério, porque não volta para você. Não é que a gente não queira pagar, é que não volta. Sim, mas o imposto é importante. Não, acho que todo mundo tem que pagar o seu imposto, mas o imposto... Não, e você viu, a Câmara ontem perdoou os débitos de igrejas. Quer dizer, meu Deus do céu, a gente se mata para poder pagar imposto, eles vão perdoar o débito de igreja, provavelmente querendo um lugar no céu, porque eles não fizeram por onde aqui. E muitas outras também. Houve um tempo aí que queriam perdoar algumas dívidas, não sei como é que isso ficou, porque isso foi abafado com tanto problema paralelo que está havendo hoje em dia, tanta prisão, hoje aconteceu uma de manhã. Mas assim, eles iam perdoar uma dívida imensa, ainda iam dar uns imóveis, uma coisa de telefonia. Não sei como é que ficou essa história, lembra disso? Eu me lembro do fato, mas realmente é tanta coisa, é tanta informação que acaba passando. Uma coisa fabulosa, era uma fortuna. Então, e as pessoas, então, por causa de todos esses detalhes, o que a gente vê, inclusive, as pessoas tentam se divertir na noite, a gente estava falando da noite, né? As festas, mas a gente, entre uma hora e outra, a gente conversa com as pessoas, mesmo na noite estão ali se divertindo, e a conversa... Poxa, mas esse meu imposto, né, está sendo mal empregado. A pessoa quer pagar, mas quer que seja bem empregado. Todo mundo. Mas é engraçado, eu comentava até com a Samira que está aqui hoje, né, e na verdade a gente paga. E a classe média, de um modo geral, paga, né? Enquanto os políticos e os empresários, muitas empresas aí devedoras, e não estão nem aí, Márcia. Não estão nem aí. Tem que moralizar esse país. Eu já falei, acho que talvez tenha falado até aqui mesmo, que eu não entendo como esses políticos, eles conseguem botar a cabeça no travesseiro e dormir sabendo que eles estão roubando aqueles que acreditaram nele, sabe? É verdade. O povo que acreditou, que confiou, e eu acho que a única dignidade real do ser humano é o tesouro dele, aliás, é a sua dignidade, sabe? A sua palavra, né? O resto fica tudo aqui. Fica tudo aqui, é verdade. E tem gente roubando até demais. Você vê os tais 200 e tantos milhões do Cabral. Meu Deus do céu, o que você vai fazer com 200 milhões? Na minha cabeça é difícil imaginar, porque não é um negócio... E outro dia há uma denúncia muito grave, é a denúncia de que aquele prêmio da Mega Sena, que saiu de 205 milhões, pelo menos circulou na internet, foram descobrir de quem era a loteria que sorteou. E a loteria é do Youssef, que é esse Youssef é parente do doleiro Youssef. Quer dizer, meu Deus do céu, até nisso. Eu queria que você... Outra coisa que tem que ser muito bem investigado também, porque se correr atrás, talvez descubra. Né? Descubra a fraude, porque vai fazer o quê? Um país de dimensão... Faz nossa fé, mas estamos sempre com o pezinho atrás. Um país de dimensão continental. Mas você vê o violão aí, vamos ver se o Mário nos brinda. Mário, o que você vai cantar aí pra gente, por favor? Bom, a gente tem uma outra música que é nova, que ainda não está... Que ainda não toquei aqui, então eu queria... Poxa, que bom. É uma música animadinha. Chora, chora, coração, coração a soluçar. Quando ele chora assim, eu tenho aqui pra mim que é preciso investigar. Chora, chora, coração, coração a soluçar. Quando ele chora assim, eu tenho aqui pra mim que é preciso investigar. Pode estar arrependido por ferir outro
ele chora assim, eu tenho aqui pra mim que é preciso investigar. Chora, chora, coração, coração a soluça. Quando ele chora assim, eu tenho aqui pra mim que é preciso investigar. Também pode ser saudade de uma paixão não esquecida, que por contas e ciúmes que ninguém está imune, acabou sendo interrompida. Todos estes sentimentos podem muito machucar, e por mais que não se queira que se tente outra maneira, vai ter que se acostumar. Chora, chora, coração, coração a soluçar. Quando ele chora assim, eu tenho aqui pra mim que é preciso investigar. Chora, chora, coração, coração a solução. Quando ele chora assim, eu tenho aqui pra mim que é preciso investigar. Essa não foi eu que fiz. Não. É uma parceria com o J. Bosco, é um apresentador de uma televisão. Que bacana. E a gente, por acaso, ele também compõe. Sim. Aí eu falei assim, poxa, que música bacana e tal. Eu mexi um pouco na música dele e tá aí, tá fazendo sucesso no interior, tá em várias cidades aí. Que maravilha, que maravilha. É o J. Bosco, o nome dele. Qual é a rádio? A Rádio da Ilha, da Ilha, e tem um programa, várias cidades. Que bacana, que ótimo. Tem um programa de TV chamado Sentado na Mesa com J. Bosco. Vocês me dão até a oportunidade de falar que esse programa também é retransmitido pela Felicidade FM, é retransmitido também pelo radiodeverdade.com, radiodeverdade.com. Do meu amigo Sérgio Solon. Eu quero agradecer a você, Márcia, e também ao Mário, e se vocês quiserem deixar algum contato, fiquem à vontade. Bom, em primeiro lugar, nós gostaríamos muito de agradecer a você, Samira, por mais essa oportunidade. E quando o Mário estava tocando, eu lembrei muito da Lili, que acho que ela ia gostar, né? Ah, com certeza, porque ela sempre prestava atençãozinha. Geralmente quando tinha música, tinha o violão e tal, ela ficava quietinha. Ela ficava sempre quietinha. Foi a nossa cadeirinha que está hoje com o Papai do Céu. Então, qual é a maneira de contatar? É DDD 21 98810 7694. Falar com Márcia Miranda. Vamos repetir mais devagarinho o telefone para o pessoal anotar. DDD 21 98810 7694. Falar com Márcia Miranda. Valeu, Márcia. Ô, Mário, muito obrigado. Parabéns mais uma vez pelo seu talento, né? Cada vez que eu vejo uma pessoa tocando assim um violão, assim, eu assim, meu Deus, que coisa legal, né? Bacana. É sentimento, né, meu caro doutor Silvio Provenzano? Fernando, começar o dia ouvindo o Mário e a Márcia aqui tocando. Você sabe que eu sou um amante da música. Você tem inveja de quem sabe tocar pandeiro, Mário. Eu tenho inveja de quem sabe tocar qualquer instrumento. Apesar de ser um apaixonado pela música de diversos estilos, vai do clássico ao rock, passando pelo samba, canção, o que for. Adoro. Eu não sei tocar nada, rigorosamente nada. Acho que Deus já traz pra gente certos dons. Da mesma forma que eu adoro pintura, e segundo uma professora que eu tive ainda na fase de ensino médio, ela disse que era um caso raro, porque eu tinha uma letra bonita e um desenho horroroso. Eu nunca mais consegui desenhar uma gaivota no céu depois disso. Então são coisas interessantes, né? Bom, de qualquer forma, eu agradeço a você, a Samira. Eu que agradeço mais. Tapete vermelho quando a gente vem aqui. É uma honra, né? Saudades da Lili. E uma semana que promete, porque eu, só para encerrar, teve ontem a apresentação da peça de defesa formulada pelos advogados do nosso presidente em função da denúncia pelo ex-procurador-geral da República, o Janot. Né? Formação de quadrilha. O ato dele, exato. E a peça jurídica, eu acredito que o presidente da República deveria, pelo menos, uma vez que ele é advogado, ter escolhido melhor os seus advogados, porque chega a ser uma peça de humor.
a defesa dele. Falando em golpe, meu Deus do céu, quem é que nos bastidores tramou para tirar o presidente? Falando em ato golpista contra o Brasil, pelo amor de Deus. Se há quem trame contra o Brasil e nos deixou nessa situação, são pessoas como o senhor presidente, que há anos estão no poder, há anos frequentam os palácios, enquanto o povo fica nas filas do SUS. Então eu acho que, de repente, um pouco de arrependimento, um pouco de meia-culpa, porque a gente só vai crescer, presidente, se tivermos a hombridade de assumirmos nossos erros perante nós, nossa família e perante Deus, e no seu caso, perante o povo, que se não diretamente lhe colocou lá, certamente sofre com todos os atos que estão sendo perpetrados. Eu faço minhas as palavras do Dr. Silvio Provenzano e acresço, porque eu vi uma reportagem ontem aqui no Jornal Nacional, acho que todos vimos, de repente cortaram com a imagem do presidente falando para alguns prefeitos, se não me falha a memória, em São Paulo, né? E dizendo o seguinte, porque os senhores prefeitos, naturalmente, quando chegarem com a mão dele fazendo assim, né? Eu não sei para que ele faz isso, então os prefeitos serão, quando os senhores chegarem às suas cidades de origem, os senhores serão saudados pela população. Eu pensei, cara pálida, estás vivendo em que país? Fernando, quando um presidente da República entende que colocar uma ambulância da saúde para o povo, eu tenho vontade de chorar. Porque, senhor presidente, os prefeitos que o senhor abençoou com essas ambulâncias vão utilizá-las para levar pacientes que não podem ser atendidos nas suas cidades de referência para hospitais como o meu aqui no Rio de Janeiro, lotando que recebem os hospitais. Pacientes lotando os hospitais. Colocar ambulâncias, senhor Michel Temer, não é solução para a saúde. Se é isso que o senhor Ricardo Barros, escolhido pelo senhor para ministro da Saúde, que na sua primeira fala arrotou ter economizado 1 bilhão e 200 milhões na saúde, senhor ministro, economizar 1 bilhão e 200 milhões na saúde é negar ao povo 1 bilhão e 200 milhões de saúde. Não é economia? Na saúde a gente investe, o senhor negou investimento. E o presidente da ambulância como se isso fosse uma medida que ajudasse a saúde do povo. Lamentavelmente, senhor presidente, acredito que lhe falta uma assessoria qualificada para entender o que é a saúde e o que o povo precisa. Um bom dia a todos. É verdade, muito bom dia. O Mário me pediu um momento, fique à vontade, Mário. Não, eu só queria lembrar, nós estamos com um grande amigo e padrinho da Márcia, meio adoentada. O Elson do Forrogode. O Elson do Forrogode. Então eu queria mandar um abraço aí para ele. Um abraço para o Elson também. Saúde, Elson. E estimamos o pronto restabelecimento dele e que ele esteja aí de novo aí na rua aí fazendo a alegria de todo mundo e sendo aquilo que ele sempre é. E ele faz assim, mais ou menos, olha. Vai, saudade diz pra ela, diz pra ela aparecer. Saudade desse minha solidão por ela, pra fazer o meu viver. Ei, abraço, Paulo. Beijão. Isso, todos nós estamos torcendo pelo seu pronto restabelecimento. Eu vou pegá-la de surpresa lá no fundinho. Samira, bom dia, minha amiga. Ela hoje, ela anda meio tristinha por causa da Lili e está um pouquinho distante, né? Porque não é fácil, para todos nós não é fácil lembrar essa cadeirinha que foi o encanto aqui da casa. Olha, gente, um abraço para vocês, fiquem com Deus. E eu lembrando que amanhã, se Deus quiser, às 8 horas da manhã estaremos aqui de volta. Bom dia, Rio de Janeiro, bom dia, Brasil, bom dia, mundo inteiro.